Bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos nesse tempo de escola bíblica e no nosso tempo de missões, momento missionário. E hoje recebendo o pastor Ramon, e eu já quero passar para ele, para que ele compartilhe conosco do desafio missionário que que o Senhor tem colocado no coração dele e também da família. Ele vai se apresentar e vai também falar da sua família e do ministério, aonde que ele está morando, de onde ele é. Ele vai ter todo esse tempo para compartilhar conosco. Mas antes dele falar, queremos orar por ele e também juntamente com os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos para pensarmos em missões. O Senhor já tem sido muito bondoso para conosco, principalmente com relação à salvação, porque foi a ação missionária do Senhor que nos deu Jesus, para que morresse em nosso lugar, dando-nos assim a salvação. Que nós possamos, ao olhar para o teu amor por nós, termos também amor pelas almas perdidas e nos envolvermos o máximo possível na obra missionária. Usa o teu servo para falar aos nossos corações nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Ramon, fique à vontade. Que Deus possa falar por meio da sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor José. Deus te abençoe grandemente. Realmente um privilégio. Muito obrigado, igreja, que está aí prestes a escutar o desafio Momento Missionário. Muito bom, né? Esse momento que nós possamos ter, porque realmente faz parte da essência da igreja, uma igreja missionária que se preocupa, que cuida, que está não simplesmente espectadora, mas é uma igreja que realmente se importa, né? E não somente na parte de contribuir ou apoiar, mas é um tudo, incluindo participar na oração pelos perdidos, na oração pelos desafios, pelas necessidades. Realmente é um privilégio. Muito obrigado, pastor José Luiz, que Deus abençoe grandemente a vocês, a amada igreja que está me recebendo através destes meios que nós estamos aproveitando. Eu sempre falo, o mundo está doido, o mundo tem parado pela pandemia, mas a igreja não está. A igreja não está. Nós continuamos funcionando na oração, não há nada. Jesus falou claramente para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e não há nada. E se o inferno não prevalecerá contra a igreja, não vai ser uma pandemia, embora nós, lógico que precisamos caminhar neste mundo humano, neste mundo social, neste mundo imperfeito, e também estamos expostos, né? Mas nós continuamos orando e sendo luz em meio das trevas. Eu gostaria de me apresentar e eu gostaria de compartilhar algumas coisas para os irmãos. Eu vou tentar de ser específico para que vocês me conheçam um pouco, embora eu já estive aí na igreja. Não sei quantos de vocês lembram, eu falei do Egito, do desafio, do mundo muçulmano, eu levei alguns papiros, eu levei uma roupa. Bom, enfim, irmãos, eu tive esse privilégio de estar aí com você faz tempo. Eu não envelheci muito, na realidade faz tempinho, mas o tempo passa rápido, irmãos, né? Eu lembro, realmente, pastor, muito obrigado. Eu lembro aquela época que a gente foi recebido na amada igreja. Eu queria compartilhar, então, por causa disso, eu só vou refrescar algumas coisas. Talvez tenha pessoas que não me conhecem ou não lembram muito naquele momento. Mas, primeira coisa, irmão, eu sou venezuelano. Eu sou de origem da Venezuela. É a minha terra que eu nasci nesse lugar, nasci em Caracas, na Venezuela, e toda a minha família é da Venezuela. Eu cresci lá até os 20 anos que Deus me permitiu sair da Venezuela para vir ao Brasil e participar de um projeto missionário, de um projeto de capacitação missionária global. Se não me engano, tem o irmão Joaquim Garnica ainda está aí com vocês, né? Com relação, vocês têm um amado irmão que eu gosto muito, né? Eu não sei quanto você gosta, mas eu gosto dele. Eu gosto do Joaquim.
Se ele assistir aqui, ele vai me puxar essas orelhas. Mas eu gosto do Joaquim, que lembro muito dele também, de algumas pessoas. E realmente, cheguei no Brasil, eu conheci a minha esposa é de Barretos, daqui da cidade de Barretos, e juntos a gente casou, vamos fazer 21 anos agora. Então, é uma bênção, uma bênção. Vou compartilhar com vocês para que nós possamos. Mas antes de compartilhar, eu queria que vocês já preparassem sua Bíblia. Eu vou procurar aqui o que nós vamos compartilhar, vamos já colocar o som, caso queira. Não vou compartilhar som agora, mas depois a gente faz. Mas eu gostaria, primeiramente, eu vou procurar o versículo bíblico aqui, onde nós vamos nos enfocar, primeiramente, em uma passagem e em um pensamento, antes de entrar no pensamento, mas eu gostaria que você abra suas Bíblias em Isaías, capítulo, eu vou procurar aqui com vocês, irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 8, né? Isaías, capítulo 6, versículo 8, né? Então, nós temos aqui, em português, é uma versão. Nós estamos no tempo missionário da escola dominical, que você está aí com calma, procura a sua Bíblia, nós temos pressa, nós temos um tempo exato, preciso. E ele fala o seguinte, eu vou abrir o capítulo completo, e eu vou ler para você, depois a gente vai tentar fazer uma recapitulação. No ano, Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Esse é o capítulo 6, versículo 1. Versículo 2. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Este é Isaías tendo uma visão majestuosa. E proclamava uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Olha o que ele enfoca o profeta. A terra inteira, não há nenhum lugar que está fora da glória de Deus. Ao som das vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ele fala, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de povos, de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor do exército. No versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja um ato aqui de remissão, de limpeza, de purificação, que Deus está exercendo na vida do profeta, porque ele reconhece que ele é impuro. No versículo 9, no versículo 8, é um dos versículos-chave desta passagem. Então, ouviu o Senhor, a voz do Senhor. Ele não ouviu a voz do anjo, ele ouviu a voz de Deus, de Adonai, de Hashem, de Elohim, de nosso Deus Criador, clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Então, eu quero que você que está nos assistindo, que está aí com sua Bíblia, pega essa passagem e deixa aí por um pouquinho, porque eu quero falar e refletir nesse momento missionário, apesar de que eu vou falar um pouquinho um pouquinho de nós também e das coisas que Deus tem nos permitido fazer. Mas veja como Isaías responde a um chamado
a um chamado majestuoso, porque não é qualquer chamado. Não é Ramon que está chamando a Pedro, a Miguel, a Antônio. Não, 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 não. Não é um chamado qualquer, é um chamado soberano, grande, poderoso e digno. É um chamado de um Deus eterno e que está colocando um grande desafio e uma grande janela de coisas para o profeta Isaías. Então, como responde Isaías a um chamado como este? Nos dias que nós estamos vivendo, como respondemos a um chamado de Deus? Parece ser um chamado poderoso, porque é um chamado de tremer, é um chamado de tremer o chão, de tremer as pernas. É um chamado, poderia ser um chamado muito similar, talvez, a Jesus, quando olha para Pedro e fala para Pedro, siga-me e eu farei de você pescador de homens. Então, eu quero que fique essa imagem, esse momento, que no ano do rei Uzias, em que morre, há um Deus se manifestando, porque na época do Isaías, em Isaías, a catástrofe, a injustiça social estava muito forte. Israel, o reino de Israel já era praticamente, o reino de Judá estava lutando com as ameaças de invasão. O povo tinha se corrompido totalmente, degradado totalmente. O povo já não fazia as coisas. Por isso que Isaías fala, o Senhor está aqui na frente de um povo com lábios impuros. O que Isaías está falando, lábios impuros? Era um povo que não expressava e vivia na adoração sagrada a um Deus sagrado. Então, eu quero te colocar nesse aspecto, porque hoje nós vivemos um tempo e continuaremos vivendo um tempo onde Deus nos chama para enfrentarmos um desafio. Então, o momento missionário que nós estamos participando em esta escola bíblica, em este momento, é para refletirmos, mas também para ver como é que é a nossa resposta. Porque o eis-me aqui de Isaías não foi simplesmente do tremor, não foi simplesmente porque houve uma necessidade ou porque ele era profeta. A resposta de Isaías é a consequência de ele ser abrasado totalmente, envolvido totalmente pela majestade poderosa de um Deus santo, de um Deus sublime, e de um Deus que tinha ou que tem todo o poder para fazer o que ele quer. Então, vamos deixar essa pontinho aí. Eu queria rapidinho falar um pouco sobre algumas coisas ministeriais que Deus tem nos permitido. Aqui onde você está vendo aqui a família Sanches. Aqui eu estou há muitos anos atrás, né? Aqui tem a minha esposa, né? E nós temos. Você pode ver aqui onde eu estou, né? Aqui eu estou com minha esposa. Eu encontrei a Débora no treinamento. A gente se preparou, capacitou. Aqui nós temos 3 filhos. Aqui nós tínhamos 2, depois somos 3 e é a família Sanches. Então tenho minha esposa Débora, Aaron, meu filho mais velho, meu filho mais velho é o Aaron, Ana Júlia, Lucas é o segundo e Ana Júlia é a menina, é a casulinha, né, da casa. Então, Deus tem nos abençoado. Eu posso falar que até aqui Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Nós somos gratos a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Uma pessoa que saiu da sua terra, da Venezuela. Eu espero não ser, a minha descendência não ser como a terra do mar, né? Mas, da areia do mar. Mas Deus, eu posso ver durante estes mais de 20 anos que Deus tem sido fiel, tem sido bondoso comigo, principalmente como ser humano, em nos dar uma família, um lar, um país que nos acolheu, que me acolheu. Então, para os irmãos que saibam mais ou menos, muitos de vocês, talvez alguns de vocês já ouviram falar de Monteverde, foi aqui que o irmão Carnica conhece, o irmão Joaquim e algumas da família sabem que este lugar existiu, este lugar estava em Monteverde. Esta cidade de Monteverde foi fundada pela igreja, pelos batistas da Letônia. Olha, tem uma igreja batista.
em cada cidade aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma igreja católica. Bom, em Monte Verde não tem igreja católica no meio da praça principal, tem uma igreja batista. E até a primeira igreja batista em Monte Verde. Então, é uma cidade que foi fundada por crentes, né? E é uma cidade muito turística. E foi aí onde nós participamos a parte missionária. Muitos de vocês talvez ouviram falar do Projeto Radical, não sei se o pastor já ouviu falar, né, sobre esse projeto, eu fiz parte desse projeto. A maioria destas pessoas, muito destas pessoas, o número alto de candidatos eram de igreja batista também. E através desse projeto radical surge o projeto radical da Convenção Batista. Este projeto foi inspirado para outros movimentos e eu fiz parte, junto com minha esposa Débora e muitos outros irmãos por muitos lugares do Brasil, e isso foi em 99, o que Deus nos permite viver. Esta equipe foi dividida em vários grupos, né? Aqui temos pastores batistas que deixaram o pastorado para se encaminhar para as missões, não? E nós temos aqui gente de Bebedouro. Aqui nós temos a Rosângela, não sei quantos já conheceram a Rosângela, junto com a esposa do irmão Marcos. Eu não tenho muita notícia dele, mas há uma história. Tem gente, irmãos, tem gente que foram transformadas, que fizeram grandes coisas durante esse tempo, que até hoje é um eco enquanto ao que Deus fez no passado. A maioria destas pessoas que você vê aí dividida, muitos deles, a maioria, eu poderia chutar que 80% deles estão envolvidos no ministério cristão, sendo missionários, sendo pastores, ou ajudando de alguma forma as iniciativas missionárias. Nós temos missionários aqui que ainda estão ativos no campo, ainda estão em lugares de alto perigo. Nós temos missionários aqui que estão ainda na Jordânia, no Egito, trabalhando. Temos missionários que estão aqui no Níger, temos missionários aqui que estão no Marrocos ainda, e Deus ainda continua fazendo grandes coisas através de gerações. Então, foi aí que eu conheci a minha esposa, né? Aí vocês podem ver este casal aqui no meio, né? Um casal bonitinho aqui. Você faz mais ou menos, vão fazer 21 anos de casados, né? Então, Deus tem nos dado muitos privilégios, eu acredito. Não somos merecedores, mas continua. Nunca pensei que ia casar desse jeito, porque a gente nunca imagina a coisa que Deus faz. Então, foi muito um tempo que a gente poderia dizer que valeu a pena, pode fazer novamente, né? Então, nosso tempo, nós tivemos um tempo no Egito. Eu estive aí com vocês, falei rapidinho sobre o Egito. Nosso ministério no Egito tinha duas frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho era aquela natural, era aquela de evangelizar muçulmanos. Nós fomos lá para alcançar muçulmanos. Nós fomos lá para fazer amizade com os muçulmanos, falar do amor de Cristo, testemunhar, aprender a língua. Nós fomos lá com esse propósito. Nós fomos lá para fazer discípulos entre os muçulmanos que não conhecem. 90% da população do Egito é muçulmana. Mas também, como parte desse ministério, nós também tínhamos um coração de mobilizar latinos, de desafiar latinos, de que tudo que a gente vivia, todo o desafio que a gente tinha lá no Oriente Médio, a gente podia transmitir em América Latina para desafiar jovens também. Infelizmente, o campo missionário fechado, difícil para muitos missionários, é de curta duração. Realmente, nós temos missionários que, louvamos a Deus, tem muitos anos em países fechados, através, pela misericórdia de Deus. Outros, lamentavelmente, de alguma forma, eles foram expulsos, saíram por certa razão. Então, a duração de alguns missionários é de curta duração. Vocês conhecem, não sei se já ouviram falar, que a nossa junta tinha uma missionária, Ludmila, tinha uma missionária no Sudão. Ela foi presa, ela foi perseguida, e ela teve que ser tirada de lá, ela foi expulsa, e ela passou por um processo muito forte. E as últimas vezes que eu falei com ela estava morando na Curitiba e realmente passou por um processo muito crítico, e Deus estava usando ela de uma forma maravilhosa no Sudão, mas o tempo dela chegou ao fim, houve uma perseguição, ela passou muito feio naquele país, mas
temos que continuar desafiando, nós temos que continuar semeando o desafio global. Se um missionário vai embora, outro missionário chega, outros foram expulsos, Deus manda mais, e assim, irmão. Não? Eu assisti um filme que eu recomendo aos irmãos, e é como que os crentes na China são como os bambus, que quanto mais você corta, mais crescem, e essa é a obra de Deus. Nós oramos por missionários, nós oramos quanto mais missionários, não importa que expulsem os missionários, por quê? Porque quem envia missionário é Deus, e seu poder é poderoso, grande, e não há nada. Lembra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Estevão foi morto, se levantou e veio um alvoroço tremendo, e veio um avivamento grande quando Estevão morreu, quando Pedro foi preso. Paulo dizia, Paulo estava feliz porque ele estava preso, porque ele falava, as minhas prisões, eu poderia ficar aqui, porque as minhas prisões fazem possível que o evangelho continue expandindo. Então, irmãos, nada detém a igreja, e nós precisamos semear. Não importa se um entra, se um vai, Deus é que está enviando. Então, nosso trabalho no Egito era mobilizar a igreja latina, e através desse trabalho, nós começamos a ter um peso no coração, uma carga no coração por orar por México. Isso mais ou menos tem muitos anos, mas naquele mover, porque depois do Brasil, o México é a maior igreja em termos de números. O Brasil, mais ou menos 35, 40 milhões de evangélicos. Eu não posso falar muito, enquanto realmente é o evangelho verdadeiro, mas somente nossas igrejas batistas pode chegar mais ou menos a 1.200.000 batistas, mais ou menos. Então, somos um grupo grande. Então, México tem 14 milhões de evangélicos, e isto está crescendo muito, está crescendo, se está expandindo. Mesmo que as coisas precisam mudar, precisa de muito trabalho, mas a igreja não pode crescer sem uma visão missionária. Ela precisa crescer simultaneamente com a visão missionária para poder enviar missionários. Então, nosso coração é esse, nosso coração mobilizador é esse, levar a semente para que se veja, Jesus nos manda, Jesus nos olhar, erguer vossos olhos e olhar os campos. Então, irmãos, é um chamado, um momento missionário, um chamado a erguer nossos olhos e olhar os campos, que eles estão já prontos para a ceifa. Alguma das curiosidades do Egito, tanto que eu conversava com vocês aí, eu lembro, era das pirâmides, né? Conhecidos pelas pirâmides. É impressionante que as pirâmides são testemunhas de tudo que tem acontecido nesse país. Elas foram construídas com um propósito. Elas foram construídas para serem eternas. Acredite. Lógico que elas não são eternas, elas são pedras, mas foram construídas com esse propósito. São túmulos onde os faraós eram enterrados e acreditavam que iam para a eternidade. Elas 4.000 anos e ainda estão aí as pirâmides, imagina. Mas ela fala muito da história. Então, o Egito é conhecido pela história das pirâmides, do faraó, mas nosso crente, entendemos que também o Egito tem uma importância. Em Egito, Deus fez maravilhas, cumpriu maravilhas, protegeu o povo de Israel, embora o povo fosse escravo. Deus tinha um propósito, tirou com poder o povo do Egito e também chamou, se cumpriu uma profecia onde fala que do Egito chamei meu filho, quando Jesus foi a se proteger. Então, nós temos no Egito, temos comida, e uma das comidas mais baratas lá no Egito, se você tem R$1, $1 na mão, $1, $2, você come um delicioso, gostoso kushari. Aí você pode ver na foto, olha, grão de bico, uma salsinha aí de tomate com macarrão e cebola toda. Tá dando fome, né? Já, né, pastor? Mas tá muito gostoso, é muito gostoso. É a comida típica, é o arroz com feijão do Egito. Então, ela tem a curiosidade do Rio Nilo, uma cidade grande, mas, irmãos, é impressionante que quando você vê estas fotos, por que eu mostro isso? Para você lembrar que ainda, mesmo que a gente não está morando lá, continua na visão de mobilizar, de levantar pessoas. A nossa junta de missões mundiais, com certeza, ainda tem ministério e tem o mover de ajudar a igreja a se levantar nesse país. Essa cidade que você está vendo é um país que tem prédio, tem carro moderno, tem internet, tem muita modernidade, muita pobreza também tem, mas
ainda a igreja sofre 800 anos de perseguição, sofre 800 anos de serem diminuída de sociedade, na classe da sociedade. É uma sociedade de segunda classe. O muçulmano que se converte, ele não tem liberdade de se trocar a religião. Então, mesmo que tenha uma história marcante, ainda é um país que grita desesperadamente por uma verdadeira libertação do poder da graça de Deus, para que muitos possam ouvir o evangelho. Por enquanto a gente servia no Oriente Médio, a gente tinha que ser luz aos muçulmanos, porque a maioria, 98% dos muçulmanos no Egito, irmão, olha, 98% dos muçulmanos no Egito não têm acesso ao evangelho, mesmo no Egito tendo livrarias evangélicas, mesmo tendo a sociedade bíblica do Egito, ela é belíssima, eu acho que é muito mais velha do que o Brasil, mas o muçulmano, ele pode viver como é a sociedade dominante, e os crentes são uma minoria muito pequena, não existe a cultura ou a intenção ou até o desejo de procurar, não tem contato nem acesso. A única forma que eles escutem de Jesus é eles terem contato com o crente. É aí onde nós entramos, é aí onde Deus nos envia. E através disso a gente poderia ser luz para os muçulmanos. Nós tivemos várias oportunidades de pregar o evangelho para os muçulmanos. Deus tirou a gente do Egito em 2011, foi na época que eu estive junto com vocês, antes de partir para o México, mas durante quase 3 anos, Deus nos permitiu como casal, nesse caso na minha pessoa, Deus me permitiu trabalhar com a Junta de Missões Mundiais, nas campanhas de missões, nas conexões, no campamento, junto com o pastor Adilson, que o pastor Antônio conhece, né, o pastor Luiz. Então, nós estivemos trabalhando e eu posso defender muito, a gente não está conectado com a junta, mas eu sei o trabalho sério que a junta tem, o trabalho árduo dos missionários. E lembre-se, nós, os batistas, temos missionários, e esses missionários estão sendo guiados através da organização da Junta de Missões Mundiais, que pertence aos batistas, é sua. Cada oferta que você dá, cada envio está sustentando os missionários que nos estão servindo lá fora, principalmente estão servindo a Deus, né? Então, irmãos, quando o missionário da junta vai à sua porta, receba, porque ele está falando do que você está fazendo enquanto há um investimento, ou procure se informar dentro da página, ore por um missionário. Eu não tenho problema de fazer essa voz, porque eu fui missionário mobilizador da junta com muito prazer, aprendi muito e fui muito bem abençoado e muito bem cuidado pelo pessoal da junta. Então, irmãos, trabalhamos com a junta, Deus nos deu oportunidade, mas chegou o tempo, 2013, Deus estava fechando nosso tempo para nos preparar para irmos para o México. Então, 2014 foi o tempo que eu estive aí com você, mais ou menos, final de 2013, 2014, nós estávamos preparando para irmos para o México. Em 2014, estivemos no México. Agora, é muito desafiador, porque eu não quero estender muito falando desta pequena introdução nossa, mas no México, irmãos, eu fui com a ideia de mobilizar a igreja. Nós fomos para o norte do México. E nós fomos com o desejo, nós vamos entrar na igreja, vamos falar com os pastores, vamos falar com os líderes. Mas realmente não foi assim como eu esperava. Realmente é muito complicado, porque você não vai na escola para tirar missionário. Você não vai para o exército, na polícia, para tirar missionário. O missionário não é encontrado em algum... Você não publica no jornal se procura missionário. Os missionários são enviados pela igreja. E quando não há uma igreja firme, com uma visão firme missionária, com um coração, uma igreja, com uma estrutura, enquanto a discipulado local, o discipulado interno, não pode haver missionário, não pode enviar missionário, porque não tem força para envio. Então, mesmo que nós chegamos no México, você pode ver aqui, nós começamos a formar um grupo de pessoas de diferentes igrejas. Eu vou tentar
fazer a iluminação aqui, vamos ver se dá certo, mas se dá, vou colocar aqui. Então, você vê esse pessoal aqui que você está vendo? Você está vendo aqui? Eu coloco aqui, tá certo, né? Mas dá para aqui. Esse pessoal aqui, nós, de diferentes igrejas, diferentes denominações, e a ideia era de que estas pessoas, eles pudessem, cada uma destas pessoas pudessem levar a visão, aqui está de Uriel, pudessem levar a visão missionária para suas igrejas. No México, em Durango, nós vivemos em Durango. Deus começou a nos guiar. Nós precisamos trazer o campo para a igreja. Nós precisamos trazer o campo missionário para a igreja. E no México, nós começamos, junto com algumas igrejas, e levantamos uma casa, muito simples, e chamamos da Mission House, uma casa missionária. Não era uma igreja. Temos que ter muito bom relacionamento com os pastores, pensando, o cara está montando uma igreja. Não, nós não estamos montando uma igreja. É uma casa para que as igrejas possam participar e conhecer a visão missionária. Nós colocamos cartazes, nós pedimos, nós apresentamos para os pastores, fizemos um café da manhã, apresentamos, porque a ideia era trazer isso e nos apresentar ao serviço da igreja. Uma das coisas, amados irmãos, importante é que você não pode conquistar a igreja mexicana para as missões se você não faz alguma coisa por ela. Então, é muito fácil ir para a sua igreja e falar de um projeto, e beleza, e eu posso tirar benefício disso. Mas a igreja mexicana, quando ela vê que você está fazendo algo por ela, que está ajudando, que está aí colocando a mão na massa, ela se abre. E foi assim que nós começamos a fazer, irmãos. Nós começamos a nos envolver com a igreja local. Porque isso era o desafio. A igreja mexicana, ela está muito por detrás, muito por detrás da igreja brasileira. Eu não poderia julgar, eu não poderia apontar, muito injustamente, mas eu poderia falar que a igreja mexicana tem 20 anos de atraso em comparação com a igreja brasileira. O Ramon, o que significa isso? Irmão, significa que a igreja brasileira é uma igreja autônoma. Muitas vezes, vocês não precisam de força de fora. Bem-vindo seja um missionário. Mas vocês têm missionários, vocês têm pastores brasileiros, têm teólogos brasileiros, têm uma preparação, você tem uma junta, você tem convenções, você tem um programa de igrejas multiplicadoras, tudo surge no Brasil. A igreja brasileira é uma igreja autossustentável. Milhões e milhões de reais são investidos nos nossos missionários, vindo dos bolsos dos brasileiros. A gente não espera os gringos nos ajudar, embora seja bem-vindo e glória a Deus pelas ofertas que são dadas. Mas a igreja brasileira é uma igreja que vai em frente. A igreja mexicana ainda é uma igreja que precisa cortar o cordão umbilical. E nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos ensinar a igreja mexicana que ela pode se levantar e ela pode fazer o trabalho como mexicanos que eles são. E não estou falando de se fechar a ajuda estrangeira, não jamais, bem-vindos os missionários, né, pastor? Bem-vindos os missionários, mas nós somos chamados também para fazer a obra de Deus. Jesus treinou os discípulos, e os discípulos se levantaram, e cada um deles levantou discípulos, e levantaram igrejas, se levantaram e treinaram pessoas. E nós precisamos, esse era o que nós precisávamos fazer na igreja mexicana. Nós temos, para que vocês possam ver aqui, nós temos um trabalho que nós fizemos. Nós começamos a nos envolver com a igreja mexicana. E foi tanta confiança. Opa, desculpa aqui, pastor, vamos. Aqui. Vamos compartilhando. Nós desenvolvimos uma confiança com a igreja mexicana muito linda. Então, eles nos deram um jovem. Eu vou precisar fazer aqui. Eles nos deram um jovem. Aqui, vamos ver se eu consigo. Esse aqui não pode. Desculpa. Nós precisamos nos juntar com a igreja. Nós queríamos, de alguma forma, ter contato com a igreja. Então, através dessa ajuda, de estar junto, de participar, de fazer algum trabalho de escola bíblica de férias, de fazer tempo da pregação, de ajudar.
Deus me permitiu entrar em contato com o pastor e a igreja onde nós estávamos para tentar introduzir com a igreja multiplicadora. Nós ganhamos material, nós compramos material, nós tentamos. O tempo era muito curto para as coisas que a gente podia fazer. Eu preciso, por enquanto, eu preciso fazer isto, irmão, porque esta irmã está em um país que não posso expor ela agora. Então, Deus nos deu tempo. Não tivemos tempo, aliás, de fazer a obra da igreja multiplicadora, mas deixamos semente. Nós tínhamos e começamos a desenvolver, nós precisamos colocar o jovem. Eu realmente, não me leve a mal. Nós precisamos investir no jovem, nós precisamos trazer o jovem. Começamos a desenvolver um trabalho que chamamos fim de semana, o passo radical. Era um fim de semana, sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã nas igrejas, onde esses dias era como um pequeno retiro, onde nós ensinávamos tudo que era a introdução missionária, os desafios missionários para os jovens. Lógico, você pode ver que alguns de idade estavam enfiados aí, escondidos, né? Então, nós temos aqui um aqui escondido, nós temos aqui umas pessoas já... Bom, esse sou eu, né, que dá... Realmente estou acima do peso aí, mas estou me confundindo, imagina. Mas tínhamos jovens, fizemos 2 vezes esse programa, e a maioria deles são jovens que Deus estava chamando. Nós tivemos uma dessas noites, falamos da Ásia e do desafio de um dos países mais complicados na Ásia. E nós convidamos uma irmã que trabalha, que conhece dessa área, e começamos a ministrar, e eles era curioso, porque eles não tinham escutado nada com relação a isso. Eles somente entendiam que o México precisava, tinha pobres, tinha que dar de comida, mas a questão de alcance global, a questão de que a igreja é uma igreja que precisa ter uma visão global, isso ainda não estava no vocabulário da igreja mexicana. Nós temos algumas curiosidades do México, né? Talvez alguns irmãos gostam da comida mexicana. Nós temos uns tacos mexicanos, né? Quanto não gosta, né, pastor Luiz? A gente come uns tacos mexicanos, mas é a riqueza do México. Por que eu estou trazendo essa foto da curiosidade? Para que vocês vejam que o México é um país que é muito orgulhoso pela sua tradição, pela sua história, irmão. Você pode ver mexicanos vestidos a cores da bandeira, você pode ver mexicanos celebrando suas festas de independência nas escolas. É impressionante como nas escolas eles realmente respeitam a ordem de quanto ao uniforme, a cultura, os dias. São muito patrióticos pela sua identidade, são muito patrióticos e orgulho pela sua identidade. Aqui onde você está, em essa foto que tem essas mulheres aqui, você encontra aqui a minha esposa, e nós estávamos em uma igreja que funcionava em uma recepção de um hotel, em um local alugado, mas também tinha um espaço onde estavam fazendo uma celebração, não sei o que realmente, imagino que era uma festa, e tinham essas moças com o vestido típicos mexicanos. Nós aproveitamos e tiramos fotos, mas é interessante como eles são orgulhosos pela cultura deles. Então, uma das coisas que queríamos levar era que o México saiba que Deus pode usar o México para também alcançar as nações. Então, irmãos, estamos quase chegando aqui Nosso próximo passo, irmão, é Projeto Fronteira. Nós estamos aqui no Brasil, aqui em Barreto, desde dezembro de 2018. Nós ficamos 4 anos no México, nós ficamos aqui no norte do México, nós ficamos aqui em uma cidade chamada Durango, ficamos aqui, bem aqui, e Deus está nos movendo para uma cidade perto de uma cidade chamada McAllen, para nos estabelecer aqui. Por isso que nós chamamos Projeto Fronteira, porque vamos estar muito próximo do México e poder estabelecer uma estratégia de alcance para o norte do México. As igrejas do norte do México, embora tenham muitas igrejas, ainda a necessidade é devastadora, é muito maior ainda a necessidade.
tem várias necessidades. A primeira dela é um verdadeiro discipulado, é uma verdadeira estrutura dentro da igreja. A igreja você pode se plantar uma igreja, mas ela é uma igreja que não vai crescendo, porque não está sendo bem alimentada nos princípios da palavra de Deus, não é uma igreja que está crescendo. Então, não precisamos buscar a forma. Olha, vou lhe falar uma coisa rapidinho, não é uma crítica, mas o que nós observamos, que tem muitos missionários americanos que vêm para o México nas férias, mas muitos desses missionários, muitos deles, vêm fazer muitas coisas de assistência misturada com assistência social. Isso é bacana, ótimo. Isso é muito bom. A caixa, as crianças trazem brinquedo. Sim, isso é bacana e isso faz parte. Mas nós precisamos também apoiar a igreja no treinamento de líderes e que a igreja ela possa crescer e se fundamentar em líderes fortes que possam ter uma igreja mais autônoma, mais capaz de evangelizar e fazer seu trabalho localmente. Então, nós precisamos criar, nossa visão é criar uma plataforma que possa ajudar as igrejas do México e as igrejas do México a enviar missionários. Você tem um projeto a longo prazo, eu não sei o tempo, mas é o próximo passo que Deus está nos permitindo viver. Nós, aqui ficou bastante, não sabia, eu acho que apagava isso aqui, mas tudo bem. Nossa visão é mobilizar, treinar, inspirar. Aqui eu vou ensinar para o seu irmão, porque aqui, irmão, você também pode apagar, viu, irmão? Deus está nos levando para mobilizar, treinar, inspirar, enviar, não nós, a igreja tem que enviar missionário. Quem envia missionário é a igreja. Não há missionário sozinho. Ouviu, irmãos? Não existe missionário independente. Não existe isso. Isso não funciona. O missionário está engajado com a igreja, bem seja local ou a igreja universal, mas ele tem que ter uma igreja. Cuidar e plantar. Então, nós precisamos, se você está vendo novamente aqui, você vê a cidade e nós bem na fronteira do México. Eu gostaria que você estivesse orando pelo desafio que nós temos. Nós precisamos ainda cobrir o nosso sustento. Os valores são muito altos, tem pessoas no exterior. Ah, pastor Ramon, o irmão está indo para os Estados Unidos. Sim, irmãos, estamos indo. O projeto é enfocado na fronteira, e nós não somos pessoas que estamos indo com fins migratórios, faz parte do processo migratório, não tem como excluir isso, mesmo para o Brasil, qualquer pessoa, mas nós vamos enfocar uma estratégia para o alcance e benefício, porque amamos México. E a facilidade e a oportunidade que nós temos em este tempo. Então, qualquer pergunta, irmãos, pode mandar qualquer pergunta para mim, eu vou deixar. Mas eu gostaria, irmão, que diante de todas estas coisas, os irmãos estejam orando pela igreja na América Latina. Deus está levantando uma geração de líderes cristocêntricos, mas que estes líderes possam ver a necessidade global. Nós precisamos uma igreja saudável para que seja uma igreja missionária. Não há uma igreja, se uma igreja não é missionária, é porque esta igreja não é saudável. É porque esta igreja tem problema, porque o princípio da igreja é uma igreja missionária, irmãos. A igreja que nasce com esse desejo missionário é uma igreja com poder missionário. É uma igreja que vai, é uma igreja que faz a obra de Deus. Eu gostaria de te levar rapidinho ao pensamento da reflexão. Que Deus nos ajude. Eu gostaria que vocês orassem por mim, pela minha família, pela família Sanches. Eu gostaria que você esteja orando por nós em este tempo de transição. Nós queríamos ir em agosto. O processo de documentação, de visto, é demorado. Possivelmente seria para janeiro, mas em estes meses, o tempo passa rápido, em estes meses, que nós possamos encontrar o mais rápido possível o sustento necessário, as passagens que nos levem, mas também a aprovação do visto. Então esteja orando. Nós somos sua família missionária. Esteja orando por nós, que a certeza nós estaremos e seremos gratos. Eu gostaria de voltar rapidinho aqui. Tudo isto porque é uma resposta. As missões é uma resposta à santidade de Deus. Não esqueça.
As missões é uma resposta à santidade de Deus. Por quê? Porque nós somos motivados a levar a glória de Deus entre as nações. Nós somos chamados, temos um convite de levar a santidade, a majestade, a justiça, a graça de Deus. Quando você está pregando o evangelho, você está levando essas coisas, você está levando a justiça, você está levando a graça de Deus. Quando você está pregando o evangelho, você está levando a redenção. Você está levando o poder de Deus para essa pessoa. O poder que transforma, o poder que salva. É isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala claramente: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo e me serei testemunhas. Testemunha de quê? Testemunha do poder e da glória de Deus. Testemunha da grandeza do que viu Isaías. Então é importante que nós, em este momento missionário, reflitamos de que forma nós podemos realmente transmitir o poder de Deus para outras pessoas. A única forma de transmitir esse poder, a única forma de transmitir essa glória é a pregação da palavra de Deus. É declarar a palavra de Deus. Não a declaração que fica por aí, os pregadores declaram, não é declarar a glória. O Salmo 66 fala declarar, anunciar, proclamar as maravilhas, as maravilhas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que nós estávamos nas trevas, mas que Deus nos chamou à sua luz para anunciar as virtudes, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Então, o evangelho é proclamação dessa gloriosa e poderosa obra de Deus, manifestada em Cristo Jesus para nos restaurar. Então, em esta passagem de Isaías, lembrando que Isaías foi chamado, ele viu a majestade de Deus, ele viu a grandeza de Deus. Então, ele está nos chamando para um propósito. Ele está nos chamando para um propósito santo. Não esqueça, é um chamado a um propósito santo. É um chamado para uma atividade santa. É uma atividade que vai restaurar de forma santa a grandeza. Qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? Isaías não simplesmente viu a grandeza de Deus, ele tremeu por essa grandeza. Então, qual é a resposta a essa verdade? Como nós estamos respondendo aos desafios que encontramos hoje? Igreja, precisamos abrir nossos corações, precisamos colocar nosso coração diante do joelho, aí nos pés de Deus, e derramar o nosso coração. E dizer a Deus, eu realmente tenho temor, porque Isaías ele falou, ai de mim que eu sou morto. Eu não aguento, eu não vou resistir de ver tanta majestade, tanta santidade. Você sabe o que quis dizer Isaías? Eu entendendo aqui, parafraseando, aqui está cheirando a santo. Aqui só cheira a santidade. E a minha imundícia é tão forte que eu vou ficar sufocado pela santidade de Deus. Mas é aí onde a misericórdia de Deus, ele reconhece. Então, nós precisamos ter uma resposta, e a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é um chamado a uma necessidade. Há uma necessidade, quem irá por nós? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, há uma necessidade, as pessoas precisam ouvir o evangelho. Nós temos o ide, em Mateus capítulo 28, nós temos o ide. E nós precisamos responder a essa necessidade, mas a resposta, como é a resposta? Se é a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que eu não sou missionário porque não é a vontade de Deus. Não, não é. A vontade de Deus é nos engajar no chamado da sua santidade para manifestar sua glória na pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus falou, portanto, ide pregar o evangelho. Qualquer que queira ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo e carregar sua cruz. Então, qual é a resposta? A resposta de Isaías tem que ser uma resposta à altura do Deus que está chamando. A resposta em obediência. A resposta a uma grande visão.
Eu vou lhe falar um exemplo de uma resposta, mesmo que trêmula, mesmo que com medo, talvez com confusão, porque era tão poderoso, era Maria. E você pode ver em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, quando Maria se encontra com o anjo. Irmãos, não é comum uma mulher jovem se encontrar com um anjo e falar que ia ficar grávida. Isso não é comum. Isso dá de arrepios. Duas coisas, ou você é incrédulo, ou você sai correndo. Eu tenho certeza que se eu estou aqui de madrugada, irmãos, à noite, na escuridão, simplesmente com uma vela, e me aparece uma sombra, irmãos, pode ter certeza, irmãos, que eu vou sair correndo de medo, porque alguma coisa errada, alguma coisa esquisita é. A Maria apareceu o anjo. O anjo revela a ela uma visão poderosa. Quando você lê a Bíblia, quando você leia, é uma revelação sagrada, é uma revelação poderosa, é uma revelação do poder grande. Você quer ver o maior milagre na Bíblia? Esse é um dos maiores milagres. Sabe qual? Quando o anjo disse: o rapazinho que está aí em você, esse é Deus. Esse é um dos milagres mais poderosos, mais revolucionário, mais grande. É o êxtase grande de Deus em se encarnar. Vimos sua glória, e sua glória. Então, qual foi a resposta de Maria em meio da confusão, em meio para entender? O anjo teve paciência. Faça com a tua serva. Eu sou tua serva. O José não está sabendo o que eu faço, eu sou virgem, eu tô com medo, o que eu faço? Mas, eis-me aqui, foi a resposta dela. A nossa resposta, a resposta de Isaías, a resposta de Maria, foi uma resposta ao nível de Deus. Quando você vê uma pessoa importante, presidente, um excelentíssimo, ele fala bom dia, você não fala, e aí, tudo bem? Você não fala isso, você dá uma resposta à altura do que ele é. Então, qual é a resposta? Eu me lembro que meu pai me chamava quando eu era criança. Ele falava, Ramon. Aí eu falava, oi. Ele falava, oi não. Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Você fala o Senhor. Então eu tenho que dar uma resposta à altura de Deus. E isso que Deus nos desafia. Qual é a tua resposta em meio da necessidade que estamos vivendo? Então o momento missionário é entender o compromisso com essa realidade. A última dessa, respondendo ao chamado de Isaías, é um coração obediente. Maria teve esse coração obediente, mesmo Maria, mas sabe quem? José. José, irmãos, José, e é tremendo, quando você lê a história de Maria e José, e esse namoro, e toda essa confusão toda aí, José, ele foi obediente, de se responsabilizar, de tomar posição como um homem, para abraçar, para se entregar no chamamento de Deus para a vida dele, ser o pai do Messias. Isso não é para qualquer. Então, o coração obediente de Isaías nos mostra que nós podemos sim, que nós precisamos renunciar sim, mas também precisamos confessar nossos pecados. Reconhecer que somos de lábios impuros, reconhecer que somos pessoas pecadoras, que somente a graça e o poder de Deus pode nos restaurar, pode nos levar a entender o compromisso verdadeiro que este mundo está tendo. E a resposta está na nossa obediência. Dizer, Deus, eis-me aqui. Em este tempo que estamos falando, eu tenho falado bem rapidinho, é muito curto, muito rápido, sobre do porquê o Egito, do porquê México, a importância da junta de missões. Tudo isso tem um objetivo, trazer a glória de Deus e cumprir o mandato de Deus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, desde a mobilização missionária, desde o missionário que vai, desde a oferta que você dá,
desde este momento missionário que estamos vivendo, tudo faz parte de um ato de obediência, de um ato de resposta ao chamado que Deus nos está fazendo. E você? Como você responde hoje a este desafio que nós estamos tendo? Recentemente, agora, antes de eu entrar com o pastor, a minha tia, uma tia chamada Branca, seria Blanca, ela está na Venezuela, ela não é crente, mas ela sabe que eu sou pastor. Ela escreveu para mim e falou: Ramon, a minha vizinha está doente, ela está prestes, parece que não há mais nada que fazer. Eu gostaria de dar uma palavra para eles e eu não sei como fazer isso, mas eu creio. Eles são crentes, ela falou para mim. O que eu posso fazer? Eu escrevi uma oração. Eu falei para ela: a oração não é mística, é simplesmente uma oração. Eu vou escrever, lê essa oração para eles, leva essa verdade de Deus para eles. Coloquei o texto de Isaías, eu sei que meu Redentor vive, de Isaías não, de Jó, e falei para ela, entrega isso. Até minha tia gostaria de transmitir uma mensagem de consolo, de esperança. A minha tia que não é crente, ela gostaria de levar isso. Nós temos a verdade, nós temos a luz, nós temos a verdade nos nossos corações, aqui na nossa vida. O poder do Evangelho nos transformou. Isso tem que ser a maior motivação para que nós levemos esperança, vida para as pessoas que necessitam. Qual é a resposta que daremos? Eu gostaria de orar em este tempo. Eu gostaria que você que está nos escutando, que está nos vindo, está nos assistindo, em este momento missionário, eu acredito que Deus vai nos enviar, eu acredito que Deus vai providenciar, eu acredito, sim, o enfoque não é esse, mas o enfoque é qual é a resposta ao chamado de Deus para a tua vida. Não pode ser uma resposta: eu vou orar, Deus, se eis-me aqui, simplesmente eis-me aqui. O eis-me aqui passou por um processo de transformação. Para que você responda, eis-me aqui, primeiro tem que haver um processo de arrependimento. Tem que ter um processo de reconhecimento de um Deus, porque é muito fácil, eis-me aqui, Senhor. E nós cantamos, pastor José, nós cantamos, pastor Luiz, perdão, nós cantamos, eis-me aqui, mas há um processo. A obediência a Deus requer de um processo único, transformador, da sua graça nas nossas vidas. Qual é a resposta? Eu gostaria que orássemos. Desde já, pastor, agradeço. Agradeço, pastor Luiz, pela oportunidade. Amados irmãos, não esqueçam, orar pelos missionários, continuem orando, mas Deus está te chamando, está chamando você também a responder nesse chamado, nesse clamor, nesse desafio grande, poderoso que Deus está fazendo. Quem irá por nós? Quem? Qual é a nossa resposta? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este tempo, Senhor, que o Senhor tem nos colocado neste tempo de missionário. Nós aproveitamos e oramos pelo Egito, pelo que o Senhor está fazendo nesse país. Obrigado, Deus, porque essa nação, com todas as dificuldades, com todas as perseguições, Deus, essa é uma nação que tem planos, o Senhor tem planos para ela, Deus. Nós te louvamos pela igreja que existe, uma igreja que está sobrevivendo, uma igreja que está lutando, Pai. Ela pertence, Deus, no 19º país mais perseguido do mundo. Mas tenha misericórdia dos crentes, tenha misericórdia dos muçulmanos. Oramos também pelo México, pela igreja da América Latina. Pai, não deixa a igreja adormecer na América Latina, mas que ela se levante, Deus, que ela se levante com força, seja usada para responder ao chamado, ao chamamento do Senhor, honrando esse chamamento, com uma resposta que honre a grandeza do teu nome, Deus. Obrigado pelo Brasil, Deus. Obrigado
pelas igrejas batistas, obrigado pelas igrejas em todo o Brasil. E obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo junto ao pastor Luiz, Pai, e a amada igreja que está, Deus, com este momento missionário, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos. Que cada um dos irmãos, em estes tempos de pandemia, eles possam ver a grandeza de tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Deus, em meio das limitações, mas que o temor não venha reinar nos seus corações, Deus. É assim que nós oramos, ó Pai. É assim que nós colocamos a oração, Deus, diante do Senhor, ó Pai. Pai, obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Realmente é um privilégio e que nós possamos responder, né? Ter uma resposta a um chamamento sagrado como esse, um chamamento digno. Dizer para Deus, eis-me aqui, é simplesmente da boca para fora não pode ser, tem que ser total do coração para Deus. Eu estou disposto aí, Deus, eu vou morrer no meio do caminho, tudo bem, porque se obedecer Jesus custa caro. Ser crente custa caro. Pode custar a vida. Com certeza. Tá bom, pastor? Ramon, muito obrigado. Obrigado por compartilhar conosco e nos desafiar. Realmente isso é a palavra de Deus que tem nos chamado para reconhecer essa necessidade de dizer sim para o Senhor. E oramos para que o Espírito Santo possa ministrar a cada coração, dando coragem de se dizer sim para o Senhor. Deus abençoe muito a tua vida, muito obrigado. E a todos os irmãos e irmãs que puderam participar conosco desse momento missionário, que o Senhor Deus abençoe sua vida e aguardamos você numa próxima transmissão. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida. Mais uma vez, Ramon, muito obrigado e um abraço a toda a família aí e também a Primeira Igreja Batista em Barretos, onde o irmão tem congregado com os nossos queridos irmãos aí. Amém, pastor. Muito obrigado. Desejar realmente que Deus abençoe. Quem sabe, antes de irmos embora para a nossa próxima etapa missionária, que será nosso campo, enfocando o México, o norte do México e a Igreja América Latina, Deus possa nos dar o privilégio de visitar, de fazer uma visita para vocês, tá? Deus abençoe grandemente e firme nas promessas. Somente Deus pode nos cuidar, somente Deus tem promessas verdadeiras. Amém. Então, como o Ramon já falou, lembremos de orar por eles em todo esse processo de preparação, neste processo de levantar o sustento necessário, tanto para algumas coisas, nós vamos depois disponibilizar um folder que eles montaram, as necessidades que eles têm, tanto de preparação, como depois também de estadia lá nos Estados Unidos, visando alcançar o México, tá ok? Irmãos, que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor e aguardamos vocês numa próxima transmissão. Que Deus abençoe.